the world beyond the silo. What if what we see is not what's out there? E por aqui nós continuamos acompanhando os lançamentos dos episódios do Silo, que é essa série de drama e ficção científica da Apple TV+, que tem seus episódios lançados sempre às sextas-feiras lá na plataforma de streaming. E aqui nós deixamos algumas das nossas impressões sobre essa história, sua produção, como tem sido a nossa experiência ao assistir e acompanhar este seriado. E este episódio aqui em particular manteve a sua nota semelhante no IMDb em relação ao episódio anterior. Aqui nós temos um 7,5, que continua sendo uma nota acima da média, sugerindo tratar-se também de um episódio bom, ou razoavelmente bom. Are you willing to give everything you have for this? O quinto episódio do seriado se chama O Filho do Zelador, título este que aponta para um personagem específico, né? A primeira coisa que eu pensei foi que o zelador é o responsável pela limpeza e num cenário como aquele, cheio de conspirações, a limpeza anunciada pode não ser aquela limpeza tradicional, mas sim aquela que se refere à eliminação de evidências ou de até mesmo indivíduos que sejam contrários às peças que dominam o cenário de poder. Também pensei que poderia se referir à limpeza realizada nas lentes de observação dos ambientes externos, né, ao silo, porém eu achei isto menos provável, né, pouco provável, visto que as revelações aqui neste seriado têm sido feitas praticamente a conta-gotas. E já no quinto episódio eles não iriam trazer uma grande revelação sobre aquilo que acontece lá fora. Dito isto, eu deparei-me com um começo de episódio longo e cansativo, na verdade o mais chato até o momento. Necessário sim para a história, mas cansativo de acompanhar. E eu digo necessário para a história porque a narrativa levou até aquele lugar, né? E precisava resolver seus importantes mortos. Aproveitou-se então a cena para mostrar também como ocorrem os sepultamentos e os seus rituais naquela sociedade. Também acho que talvez ali a protagonista já comece a mostrar uma maior aceitação no meio da população, no meio da sociedade, em relação à sua função nova, né, de delegado. Pelo menos em relação a alguns indivíduos dessa sociedade, parece-me que ela começa a ser olhada com novos olhos, embora você perceba, né, durante o seriado inteiro, na verdade o episódio inteiro, de que existe uma grande insegurança em relação à pessoa dela, a figura dela, ocupar aquele ponto específico da funcionalidade dentro do silo. There isn't much time left. Os outros 2 terços restantes do episódio são mais interessantes e são bem menos parados também, mostrando a consolidação inicial da protagonista em seu novo trabalho, de delegado, né, mais uma vez, com um aparente sucesso inicial, que também justifica o levantar-se, né, das peças antagonistas, e assim gerando um conflito que não só sustentou o episódio, mas que deve perdurar e revelar-se mais e mais nos episódios seguintes. Comparando com os episódios anteriores, este aqui mantém uma narrativa mais lenta, mais política, com diálogos maiores e mais arrastados, exatamente como o episódio anterior. Porém, aqui nós já conseguimos definir melhor quem são os personagens bons, quem são os personagens maus, né, quem são os inimigos, embora alguns ainda se apresentem como incógnitas. A história ela continua interessante, mas eu já começo a perceber uma saturação da personagem da Rebecca Ferguson, como que um cansaço, né, de vê-la carregando a história e o seriado nas costas. Isso não é um bom sinal, e a minha opinião final em relação a este episódio é que ele é bem mediano. Eu sei que a nota dele é maior do que a média, não é um episódio ruim, mas a história se mostra cansada, cansativa, travada. Como eu falei para vocês, o terço inicial do episódio é muito cansativo, muito arrastado, desinteressante. Eu não vou ficar elogiando, falando que eu me senti empolgado, porque não. Os 2 terços finais do episódio realmente são bem melhores, mas ainda assim é algo meio travado, sabe? A história é lenta, ela está progredindo, mas está progredindo numa velocidade assim absurdamente vagarosa. E isso me preocupa um pouco, porque o seriado já se encaminha para o desfecho da primeira temporada, e ainda se apresenta muito em cima do muro em relação daquilo que vai realizar e daquilo que vai ser realizado. Então tenho expectativas para o 6º episódio de maiores resoluções, não é? Eu espero que o próximo episódio seja mais resolutivo e menos
enigmático no sentido de ficar simplesmente levantando interrogações, que é algo que tem acontecido nos 2, 3 últimos episódios. A gente tem muitas interrogações, nós temos muitas interrogações sendo levantadas e quase nenhum movimento no sentido de resolvê-las. E eu espero que isso não seja deixado tudo lá para o final, tudo para o último episódio, porque faz com que a história seja desinteressante, não é? Nem todo mundo vai aguentar esperar ou vai se sentir motivado a esperar para resolver tudo no final. Você deseja, né, ter soluções parciais ao longo da história, né, ao longo dos episódios, para que você se motive e buscar a resolução definitiva lá no episódio final. Enfim, eu vou continuar assistindo, espero que vocês também. Fiquem todos bem, nos vemos muito em breve. Tchau!